Bom, você está vendo aí a fachada do escritório Globo, aqui de Santa Helena, tradicional escritório de contabilidade, mas quem está presente aqui é um dos chefes aí do escritório Globo, já está acomodado aqui na nossa live, que é o Gilson Altemer. Tudo bom, Gilson? Bom, como é que tá? Como é que cumprimenta agora? Agora é assim, aqui, mas já né? pode cumprimentar assim, né? Graças a Deus que já estamos no fim da pandemia. Uns ou outro caso aí surgindo, mas graças com isso estamos voltando ao normal a nossa vida, né? Retomando a nossa vida. Pro escritório, você pode vir um pouquinho mais para cá, olhar aqui para mim. Pro escritório, Gilson, houve mesmo sendo escritório de contabilidade, houve alguma mudança durante esse processo de pandemia? Também o escritório sofreu? Houve, o pessoal se recusava a sair de casa e daí com isso não vinha fazer, seja um contrato, uma visita, resolver algumas questões próprias da sua empresa. No entanto, a gente sentiu uma grande mudança da parte eletrônica, da parte digital, que nós passamos a fazer mais serviços online, que antes nós até não tínhamos. A própria Receita Federal, que é um órgão muito importante na nossa vida, passou a oferecer todos os serviços de forma digital. E com isso nós também tivemos que se adaptar a essa novidade, de certa forma. Mas isso já estava escrito, não me lembro onde, já falava muito disso, que novas profissões iriam surgir e num futuro assim bem próximo. E muitas dessas profissões são os serviços que se faz de forma home office, que antes praticamente existia, mas não era assim algo rotineiro, e passou a ser após a pandemia. E hoje, de repente, o funcionário, por um motivo ou por outro, não pode ir para casa, então ele já sabe que ele pode desenvolver, mesmo tendo que ficar em casa, desenvolver aquele tipo de serviço. Então, acabou até ajudando por alguma forma, né? Em algumas situações até favoreceu. Por exemplo, nós temos pessoas do escritório que fazem serviço em casa, não vieram mais. O lado ruim disso é que você deixa de atender. Atender a população, o cliente ali. Atender o cliente ainda gosta de vir e conversar. É como aquela história da transformação do banco, uma pessoa um pouquinho mais de idade, lidar com cartão, com caixa eletrônico. Não, eu quero ser atendido pelo caixa, eu quero ser atendido pela pessoa, né? Isso. Nesse sentido aí, o nosso público, que é a nossa região, ela tem a vocação muito forte, a vocação agrícola, na pessoa olhar um no olho do outro e conversar e se interagir. Isso acontece muito forte nas cidades do interior, cidades pequenas. Em centros maiores, esse tipo de coisa já era. É natural. O cara mora num edifício e não conhece o vizinho do apartamento do lado. Gilson, hoje, exatamente nesta terça-feira, dia 5, a Receita Federal divulgou uma resolução prorrogando, a exemplo do que aconteceu no ano passado, de 29 de março para 31, de 29 de abril, aliás, para 31 de maio, a entrega da declaração. Isso deixa um pouquinho mais de tranquilidade, ou você tem medo até de uma certa acomodação, porque as pessoas às vezes deixam tudo para a última hora? Nós estávamos vindo de uma forma muito forte agora já nesse mês de abril. Mês de março nós sentimos assim que o povo deixa muito para a última hora. É um costume do nosso público. Nós também somos assim muitas vezes, de deixar para depois. É ruim porque você depois corre mais atrás do teu problema. E nós estávamos esperando e aguardando que a Receita Federal não prorrogasse. No entanto, ela fez. E se explica fazer essa prorrogação, porque nós estamos vivendo ainda um período pós-pandemia. Ou seja, muitos ainda estão, não usam máscara. Você vê muito o pessoal ainda usando máscaras para lá e para cá, no comércio em geral.
Então, eles estão meio acomodados e, de certa forma, com medo de se envolver abertamente. Mesmo que a pandemia parece que está acabando, mas ela fica dentro da pessoa, né? Fica dentro da pessoa. Isso não vai de uma hora para outra. Isso não vai ser necessário esse tempo para adaptação. Então foi bom, de certa maneira, essa prorrogação, né? Foi bom. Deu mais espaço para os nossos clientes e todos aqueles que precisam fazer imposto de renda, mais tempo para fazer. Mas esse mais tempo não é para deixar lá para final de maio correr atrás. 29 de maio. Daí... 31 de maio é o prazo. Eu digo, deixar para ir lá no dia 29 para entregar a declaração no dia 31. Daí porque daí, se a gente precisar fazer ajustes, de repente o cliente geralmente esquece que fez alguns outros negócios e se for tudo muito em cima da hora, vai ser complicado para a gente conseguir resolver. Certo. Nós estamos conversando aqui com o Gilson Altmeier, que é o contabilista do escritório Globo, falando justamente sobre essa questão da declaração do imposto de renda. Uma pergunta que eu tenho curiosidade, mesmo que a pessoa não é cliente, não tem uma firma estabelecida, porque é a declaração da pessoa física. Né? Mesmo que ela não é cliente do escritório, ela não tem empresa, ela pode procurar o escritório Globo para fazer a declaração. Pode. Para encaminhar a documentação. Nós estamos abertos para atender toda e qualquer pessoa que precisa de algum serviço voltado tanto à declaração quanto a outras situações que venham a acontecer. Hoje, o nosso imposto, o imposto de renda deste ano, ele veio quase que uma cópia do ano passado. Não houve mudança de percentual, atualização da tabela do imposto de renda. Então, isso está fazendo com que muitos pequenos funcionários, por exemplo, algo bem simples, motorista de caminhões de qualquer empresa, estão entrando dentro da obrigação de ter que declarar. Se não declara, infelizmente, o CPF é bloqueado lá na frente. E a pessoa vai ter que fazer depois igualmente e vai ter que pagar multa em cima. Então, aqueles que precisam, que mesmo que não são clientes rotineiros nossos, podem nos procurar, que a gente está lá para servir. A pessoa nunca fez declaração de imposto de renda. Qual é, principalmente, quase sempre o primeiro motivo da pessoa fazer uma declaração de imposto de renda pela primeira vez? É ter ganho no ano anterior ao que estamos. Então, nós estamos em 2022, então, referente ao ano 2021, o primeiro item é se a pessoa ganhou mais de 28 mil, vou ser bem didático. Bem didático aqui para ficar legal. R$ 28.559 no ano inteiro. E 70 centavos, durante o ano inteiro. De 2021. 2021. Ganhou mais que isso. Isso aqui é R$ 2.000 reais por mês. Ou seja, o imposto de renda está atacando funcionários. 2028 dividido por 12 vai dar mais ou menos uns 2.100, 2.200. 200 por aí. E a pessoa não ganhou isso aí como salário, mas ela vendeu uma casa ou vendeu um carro. Aí tem as outras possibilidades que são exigências também para ter que declarar. Se a pessoa comprou, por exemplo, uma casa de valor superior a R$ 300 mil ou uma área de terra, ela está obrigada a declarar, por causa do valor do bem. Existe, dentro dessa obrigação, a questão que chamam de ganho de capital, quando ela tem um bem, único bem, e ela vende esse bem para comprar um outro bem. Ou seja, o que vai acontecer? Se ela aplicar em até 180 dias, ela consegue sem precisar pagar nenhum valor a mais de imposto. E esse benefício só pode ser usado uma vez a cada 5 anos. E se a pessoa comprou uma casa, por exemplo, acima desse, uma casa, uma terra, acima desse valor, é um casal,
Os dois têm que declarar como pessoa física ou só um? Depende da situação. Se o regime de casamento deles for universal, não tem como fazer a declaração em separado. Ou seja, só vale uma. Agora, se eles então vai fazer só uma declaração? Uma só. O cara casou em comunhão de bens, por exemplo, comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, muda alguma coisa em relação a isso? Vai ter que ser uma declaração do casal ou a declaração dos dois individual? Pode ser dividida em dois, se for o regime de casamento separado de... Só se for separado. Não o regime de separação de bens. Mas o regime universal, ele tem uma regra que não pode ser dividida uma declaração. Por exemplo, eu vou pegar como exemplo que é muito comum para nós. Agricultor tem uma renda X por ano e ele vai declarar. Dependendo a situação, ele acaba gerando, se ele declarar sozinho, acaba gerando imposto para ele pagar. Mas ele pode dividir a declaração em dois, dividindo meio a meio com a esposa dele. Assim... Ele não precisa declarar, no caso? Ele declara e ela também declara. Os dois declaram a mesma... O ganho total dividido por dois. Ah, tá. Mas, por exemplo, a pessoa, 300 mil. A pessoa comprou uma casa de 500 mil. E essa casa de 500 mil, se dividir em dois, vai dar 250, não vai dar os 300 que precisa para a declaração. Nesse caso, daí não será necessário fazer a declaração. Então, já mais ou menos conseguimos entender. Esse ano, sempre ele é representado por um leão, né? Com a boca aberta, boca faminta. Como você disse, não houve muita mudança em relação ao do ano passado para cá, em relação de alíquotas, de cota, mas em relação a outras coisas, a cruzamento de dados, o leão está cada vez mais feroz ultimamente. Dá para dizer que o leão anda mais ou menos assim, deitadinho, feito um gatinho. Um gatinho. O que você me fala, Eu digo assim, que com a Receita Federal nós não devemos nunca brincar. Nós dormimos, mas eles não. Então tem que sempre fazer o mais certo possível a parte documental para evitar que você caia na malha fina. E para cair na malha fina, qualquer detalhe, às vezes pode ser uma coisa simples, mas que já dá um transtorno grande para resolver. Então, o correto é estar, tudo que for fazer, que tenha documento que possa comprovar. Se for chamado depois para comprovar, que você possa apresentar e se safar dessa situação. Eu vejo que para abater no imposto de renda tem algumas situações. Quais são as situações que a pessoa precisa ter a nota fiscal ou recibo, não sei como é que funciona, para poder abater e ter aquela tal de devolução? Devolução. Vamos dar, por exemplo, que eu gosto muito de dar exemplos que é mais o pessoal se situa, né, num determinado espaço. A pessoa tem lá 50 mil de renda e teve um tanto de imposto retido na fonte. Desse valor retido na fonte, ele vai ter as compensações que é possível compensar. O que pode ser compensado? O INSS que ele pagou da atividade dele, gastos com dependentes, gastos com faculdade particular, porém é limitado a R$ 3.543 somente. Então, se você gasta R$ 30 mil por ano com seu filho, só aproveita R$ 3.543. Infelizmente, não há um incentivo do governo para esse tipo de coisa. No entanto, todas as despesas médicas que você gastar contigo, ela é aproveitada, todas, desde consultas, bem como alguns tipos de produtos que você tenha que adquirir. Digamos, vai implantar um braço, uma perna, um membro qualquer, esse produto pode ser aplicado para reduzir o teu imposto. Há uma correria danada nos médicos e nos dentistas, principalmente, quando chega a hora, os dentistas daí acabam não tendo lastro mais
de fazer nota. Isso aí ainda continua? Continua. Isso é comum? É comum. E daí se o dentista pode dar uma nota no dia, vamos chutar agora para frente, no dia 20 de abril, ele pode dar uma nota de um serviço que ele fez no dia 10 de setembro do ano passado? Até pode, desde que a contabilidade dele esteja em aberta, ou seja, o livro caixa do dentista esteja em aberto ainda, que ele não fechou, que ele não recolheu os seus impostos incidentes sobre aquela competência. Senão ele não pode fazer isso, porque ele também tem que prestar conta para o leão. Toda a receita que ele tem, ele precisa fechar o mês, apurar o imposto que deu sobre aquele mês, recolher o imposto. O imposto é baseado em receita, a receita que ele teve daquele período. Então, ele só vai poder usar do ano passado, legalmente, tudo certinho, se ele tiver em aberto e não fez ainda o devido pagamento do seu imposto. Ele pode acumular, por exemplo, bom, eu fiz tantos serviços e tal, e eu vou te dar uma nota fiscal relativa a 10 obturações e 50 tratamentos de canal, sei lá, numa nota só mais recente? Até pode, mas ele... Tem que ver o espaço físico, se ele podia fazer aquilo naquele tempo, né? Geralmente não acontece assim, o pessoal só faz o que realmente acontece, então vai emitindo a nota conforme os serviços vai... Quem é acostumado a fazer a declaração do imposto de renda, ele vai pegando a nota no transcorrer do ano. Conforme maioria, né? Não todos. Vamos dizer que hoje em dia, por causa justamente desse leão que não dorme, de toca... Esse aqui, o bucudão. Nós dormimos, mas eles não. A fiscalização sempre é muito assídua. Então o pessoal tem cuidado muito com isso. De só emitir nota dentro daquilo que vai acontecendo realmente no mês a mês. E se passar o tempo e a pessoa ir lá, eu quero uma nota referente àquele período lá, tu tem como emitir uma nota a mais para mim? Geralmente isso não acontece mais. Pois é. Bom, estamos conversando aqui com o contador Gilson Altmeier. Eu quero mostrar aqui um pouquinho da equipe, né? O ambiente ali do Escritório Globo. Aqui a equipe, aqui o ambiente, no sistema coworking, né? Hoje todo mundo trabalha, digamos, um olhando para o rosto do outro, né? Todo mundo se interpretando aí. Isso também é um sistema legal aí que acaba rendendo mais o trabalho, né, Gilson? A intenção é fazer com que o espaço físico não seja muito grande, mas que seja condensado e possa atender todos cada um de nós que está lá para atender alguém que nos procura. E o espaço nós tentamos fazer com que ele seja prático e funcional. Tá certo. Gilson Altmeier, muitíssimo obrigado do Escritório Globo por comparecer aqui no nosso Correio Live, com repercussão no site, também Correio do Lago, orientando aí a população a respeito justamente deste momento, que muita gente precisa fazer a declaração de imposto de renda. Espero que essa matéria tenha sido útil para você. E se precisar, o Escritório Globo está à disposição, né, Gilson? Eu agradeço pela oportunidade. O Correio do Lago é nosso parceiro há muito tempo já também. E eu digo aqui que a todos os nossos clientes que nos procurem, se possível ainda já este mês, não deixem para a última hora, porque depois a gente atropela tudo e não faz muito direito o que tem que ser feito com profissionalismo e com responsabilidade. A gente busca sempre fazer o melhor pelo cliente, mas também precisamos de tempo, porque além da declaração física, que é o tema de hoje, nós temos também outros serviços do escritório que nunca termina. Sempre é uma renovação, sempre é uma continuidade. Então, nós também precisamos nos organizar. E daí, então, por isso, aqueles que nos procurar, estamos de portas abertas para ajudá-los no que vocês precisam. Nós somos a solução e buscamos ser sempre a solução para os problemas que vocês têm.